Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o seu assessor Otoniel Linhares, da nossa CRE Gama. É isso aí, mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, né? Que coisa legal, coisa maravilhosa. E dessa vez, nós estamos falando da semana em comemoração, em lembranças da Lei Maria da Penha. É isso mesmo, que no nosso calendário escolar, dia 23 de novembro, começa, né, a linha de debates, discussões nas nossas escolas, nas redes sociais. Como nós estamos vivendo esse momento bastante atípico, né, nós estamos aqui na rede social. E a nossa rede é o nosso YouTube. O nosso contexto do nosso YouTube aqui, eu quero lembrar logo de cara. Você já se inscreveu no nosso canal? Não? Inscreva-se no nosso canal, tá? Toque no sino e deixa o like aqui nesse vídeo. Porque esse vídeo é especial. Essa mensagem aqui que eu quero deixar para vocês é muito especial. Nós estamos com uma convidada, uma promotora, isso, trouxemos hoje uma promotora de justiça para conversar com vocês sobre a Lei Maria da Penha. Faz parte do nosso currículo, faz parte do nosso debate, faz parte da educação para a vida. Acho que todo ser humano precisa ser educado para a vida. E é isso aqui que a CRE Gama procura fazer sempre com vocês, tá? Quero agradecer de antemão a presença aqui da promotora doutora Maria Fernanda Fernandes Távora. Ela é promotora de justiça, coordenadora dos núcleos de direitos humanos, mestra em família e gênero pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. É isso mesmo. Está aqui já do meu lado. Antes de eu passar a palavra para a doutora Mariana, quero lembrá-los e agradecer também a presença de todas as nossas escolas, sempre presentes aqui conosco nos nossos vídeos, nas nossas lives, aqui no nosso canal. Quero agradecer também a professora Cássia, que é a nossa coordenadora, que está sempre buscando promover esse espaço aqui de debate e discussão. E aqui eu estou no nosso espaço Olhar, espaço idealizado, tá, aqui pelos nossos assessores e escolas, inclusive ao pessoal da escola GT, né, assessora Francisca, assessor Cleison, que sempre esteve aqui à frente desse projeto conosco. Mas sem muita conversa, sem muita delonga, porque esse bate-papo promete, está muito bacana, vai ser muito, mas muito saboroso mesmo. Eu já estive aqui conversando com a doutora Mariana aqui nos bastidores, antes de começarmos o nosso bate-papo, a nossa entrevista, e ela já me relatando para mim, relatando para a nossa assessora Francisca, que também está aqui comigo nos bastidores, a questão da importância da Lei Maria da Penha. E eu quero que você também aprenda bastante, ou fique curioso, conheça, né? Busque direitos. Esse que é o nosso objetivo sempre aqui, tá bom? Então, sem muitas delongas, eu vou passar a palavra para ela, que ela vai falar um pouco mais dessa trajetória dela fantástica dentro da justiça. Mariana, posso falar Mariana, né? Pode. Mariana, então é com você, Mariana. Então, gente, boa tarde, é um prazer estar aqui, é uma alegria esse convite da Regional de Ensino do Gama. Eu tenho muito carinho pelo Gama. Foi a minha primeira lotação como promotora de justiça no Ministério Público do DF em 2003, mas antes de 2003 eu fui defensora pública também no Gama, e hoje eu sou titular de uma promotoria em Santa Maria, então eu tenho uma proximidade com a região, então estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço demais o convite e queria me apresentar. Eu sou Mariana Távora, eu sou promotora de justiça, titular de uma promotoria de violência doméstica e familiar contra a mulher de Santa Maria. Atualmente eu coordeno os núcleos de direitos humanos do Ministério Público do DF, onde a gente tem um núcleo de gênero, que a gente vai trabalhar essas questões relacionadas à violência de gênero, né? Vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, né? A gente vai entrar agora, na próxima semana, nos 15 dias, nos 16 dias de ativismo, perdão. É um tema extremamente importante. Eu sempre brinco, apesar de ser um tema relevante, eu brinco que eu aprendi o tema, aprendi a trabalhar com a expressão gênero com a Lei Maria da Penha em 2006, quando eu trabalhava nos juizados de violência doméstica em Braslândia. Foi a primeira vez que eu me deparei com a expressão gênero e foi ali que eu comecei a estudar esse tema. Então, assim, para a gente entender a importância dessa lei. É uma lei também que me formou nesse tema da violência doméstica contra a mulher. Essa lei, gente, eu costumo falar, e é importante a gente lembrar,
que ela é um dos marcos da nossa política pública de enfrentamento à violência contra a mulher. A gente tem outros marcos, tem a criação do Disque 180, depois a gente tem o Pacto Nacional, mas a Lei Maria da Penha é um desses marcos, né? Produzida aí depois que a gente tem uma Secretaria de Política para as Mulheres, em 2003. Então, é uma lei extremamente importante. Eu gostaria aqui de falar para vocês que, no geral, a gente sempre pensa, quando a gente está falando em Lei Maria da Penha, a gente está sempre pensando que é uma lei criminal, né? A gente só pensa na parte criminal, mas não. A Lei Maria da Penha ela é de uma beleza, é por isso que ela é considerada uma das 3 melhores leis do mundo, porque ela pensando a violência como algo que é complexo e que tem muitas causas atuando ali, ela vai atuar em diversas frentes. Então, o aspecto criminal da Lei Maria da Penha é só um pedaço dela, né? E eu costumo falar que ela tem um aspecto de política pública, né? A gente precisa se apropriar, nós cidadãos, cidadãs, professores, professoras, alunas e alunos, a gente precisa saber e se apropriar o que é isso, o que é política pública, para a gente cobrar dos nossos governantes. E a Lei Maria da Penha ela é um vetor, ela traz ali uma série de diretivas. Ela está ancorada em 3 eixos, ela é como se ela tivesse um tripézinho, sabe? E aí ela vai atuar em 3 frentes. Ela vai atuar no que a gente chama aí de uma prevenção primária, que é uma prevenção que a gente fala que ela vai atingir todas as pessoas. Então, o que a lei fala? A Lei Maria da Penha está falando para nós quando ela fala dessa prevenção primária. Ela está nos orientando, inclusive orientando os professores, que a gente precisa trabalhar na causa da violência, na causa primária da violência. Então, a gente vai ter que trabalhar com o quê? Com educação. Então, lá tem um artigo dizendo que a gente precisa trabalhar educação para a igualdade de gênero nas escolas, né? Outro eixo que a gente fala que é dirigido para todos. Tem um dispositivo expresso na Lei Maria da Penha que vai estar dirigido à imprensa. A imprensa tem um papel, uma responsabilidade social de não disseminar notícias preconceituosas, com estereótipos, que virem e coloquem a mulher numa situação de subalternidade, numa situação inferior. Então, a imprensa tem essa responsabilidade social e ali, na Lei Maria da Penha, tem um dispositivo que, inclusive, nós, lá no Núcleo, já usamos para cobrar dos órgãos de imprensa que não veicule notícias misóginas, machistas. Então, o Ministério Público pode cobrar de órgãos de imprensa que não atuem dessa forma. Então, a gente tem esse tipo de diretiva na Lei Maria da Penha. Ela fala que as faculdades, as universidades, as escolas têm que ter conteúdos programáticos para trabalhar a prevenção e a violência contra a mulher. E esse aqui é um espaço, né, de trabalho de prevenção, né? A gente está conversando sobre isso, esse conteúdo vai chegar aí na casa de vocês e a gente vai estar trabalhando, explicar a lei, isso já é uma forma da gente prevenir. Ela também vai trabalhar a lei, ela tem um segundo eixo aí, que é trabalhar com as situações de risco, né, onde a gente tem situações de risco à violência doméstica contra a mulher. E nessas situações de risco, ela vai trazer ali uma série de dispositivos, por exemplo, vai dizer da necessidade da saúde, né, do nosso SUS, nosso Serviço Único de Saúde, ter serviços especializados para a violência contra a mulher. Então, a gente vai ter alguns dispositivos já normativas, portarias do Ministério da Saúde, serviços, inclusive, aqui no GDF, que vão trabalhar nesse âmbito do risco. A gente tem o quê? Os CEPAVs, são Centros de Atenção à Violência, que estão distribuídos em várias localidades do DF e que vão poder atender as pessoas, oferecer atendimento psicossocial para as mulheres em situação de violência sexual, por exemplo. Tá? E a lei também vai trazer orientações para situações que a gente chama de prevenção terciária, que é a resposta à prática da violência doméstica contra a mulher. E aí, sim, vão ter disposições relacionadas à parte criminal, né? À polícia, ao Ministério Público, ao Judiciário. E aí a gente vai ter aí, a lei traz a necessidade da gente ter promotorias especializadas em violência doméstica, essa que eu atuo, juizados, as DEANs, defensorias especializadas em violência doméstica. A lei traz uma série de medidas de proteção às mulheres, as medidas protetivas. Ela traz uma inovação, que é a possibilidade do autor da violência ser preso. Antes, ele assinava um termo de compromisso no juizado e ia para casa. Quando o autor batia,
na mulher, depois da Lei Maria da Penha, vem essa possibilidade do autor ser preso. Então, é uma lei muito completa. Ela tem uma série de... os princípios dela são dirigidos a várias áreas do nosso saber. E ela passou por algumas mudanças, né, Mariana, também, né? Várias. Ela vem sofrendo várias essa que mudanças. Você falou da questão da prisão, por exemplo, essa percepção, né? Nada mais de cesta básica, aquelas doações, muita coisa disso também já foi alterado. E eu lembrei também, agora que você falou do sistema de saúde, aquela campanha que já está vinculada na grande mídia, que é com batom, qualquer coisa, fazer a cruz, o símbolo, né? E mostrar. Aí me veio isso à minha mente aqui agora. Essa foi uma campanha em razão da Covid-19, foi uma ideia que veio de alguns países para estimular. Como a gente estava com uma... a gente está num período mais tranquilo agora de disseminação do vírus, enfim, mas ainda estamos com medidas de contingência, né, com medidas de restrição de liberdade, mas naquele período mais crítico, onde a gente estava com muita dificuldade de sair de casa, aquele sinal da cruz que ainda está valendo era um sinal para que o farmacêutico ou a farmacêutica pudesse, ao ver o sinal vermelho, pudesse chamar a polícia para poder ajudar aquela mulher, né? A gente teve algumas outras medidas também durante esse nosso tempo de pandemia que estamos vivendo. Por exemplo, a possibilidade de fazer o registro da ocorrência relacionada à violência doméstica, o registro online. É possível entrar no site da polícia e fazer o BO online. Antes, a gente não tinha essa possibilidade, e isso é algo que veio em decorrência da Covid-19. Outra coisa que eu quero chamar a atenção também é que a nossa Lei Maria da Penha ela tem um recortezinho. Ela faz a proteção, ela não vai fazer a proteção de toda a violência contra a mulher. Ela vai fazer a proteção da violência doméstica e familiar contra a mulher. Por exemplo, a lei ela não vai se aplicar nos casos daquele estupro que a gente fala que é o estupro cruento, que é o estupro onde não há relação entre o autor e a vítima. Ela só vai... Não é que essa pessoa não tenha proteção, ela vai ter outras proteções da lei. Mas a lei ela diz respeito a essa violência contra a mulher. A vítima tem que ser uma mulher, tá? E tem que ser uma situação de violência num contexto doméstico e familiar. E por quê isso? Por que essa escolha? Porque esse é um problema social. É um problema gravíssimo. O espaço doméstico familiar, ainda é um espaço de insegurança para as mulheres. Onde a gente tem o maior índice de feminicídios contra as mulheres, né? Os feminicídios nas relações íntimas de afeto têm um número muito maior dentro de casa. As agressões contra as mulheres acontecem muito mais dentro de casa do que fora de casa. Os homens, por exemplo, eles morrem mais fora de casa, as mulheres dentro. Os homens sofrem violências físicas fora de casa, as mulheres dentro. Então, em razão desse nosso problema social, e que está, se a gente for em dados do Sinan, são dados do Ministério da Saúde, a gente vai ver que as mulheres aparecem ali como as maiores vítimas dessas violências, e existe, inclusive, existe uma predominância muito maior na vitimação das mulheres, e a gente também vê que essas mulheres, existe uma diferença de idade. A gente vai vendo que, em algumas idades, existe uma maior fragilidade, a depender também do tipo de violência. Tá? A violência sexual, por exemplo, contra mulheres, ela acontece muito na infância e adolescência. É um problema. É um espaço, por isso a necessidade da gente trabalhar a educação para a igualdade de gênero dentro das escolas. Por quê? Porque a escola vai ser o lugar de entrada onde essa criança, esse adolescente pode relatar para um professor. A gente está fazendo uma cartilha agora no MP sobre isso, e a gente coloca a escola como um ator fundamental nesse processo de proteção da criança que está sofrendo violência. Aí entra essa questão que a gente lembrou aqui, dessa educação para a vida, né? Então, ou seja, um alerta, né, uma educação, como a Mariana colocou muito bem, da primeira infância, nessa adolescência, reconhecer essa agressão. Porque também nós temos um grande desafio, né, Mariana, que é o reconhecimento dessa agressão, e muitas das vezes algumas pessoas acham determinadas atitudes normais. Isso não é, a gente tem que deixar isso claro também, né? Você falou da questão de caso de estupro, violência sexual e tal. Lembrei um caso que aconteceu essa semana, que a gente estava aqui conversando. Foi um caso no Novo Gama, de um rapaz meio problemático, que chegou a tentativa de homicídio da mãe, tocou fogo lá na casa, lá no Novo Gama aqui, e ainda a comunidade ao redor comunicou, olha, ele bate na mãe dele e a estupra também.
né? Então, foi casos assim, ou seja, é uma sucessão. Aí eu queria ter um ponto seu nesse caso, em geral, que é uma sucessão de crimes, né? Que acontecem, de violência que acontece. Uma coisa parece que vai puxando a outra, né, Mariana? Como você falou, é um assédio que daqui a pouco vai levar a uma violência maior, podendo chegar ao fator final de tudo, que é o feminicídio. O feminicídio é o final, né? O que a gente chama a expressão máxima da violência. E até o ano passado o DF ocupava o 5º lugar, né, no Brasil, com taxas altas de feminicídio. A gente teve uma diminuição esse ano, e a gente precisa estudar as causas dessa diminuição. A gente não sabe, é preciso entender o porquê disso. Essa questão que você fala, você toca num ponto importante, que é o filho agredindo a mãe, né? Muitas vezes a gente acha que isso não é, que a Lei Maria da Penha não se aplica nesses casos, e se aplica. Porque esse autor da violência, a Lei Maria da Penha, ela não diz que o autor da violência tem que ser homem. Tá? Ela diz que a vítima da violência tem que ser uma mulher. Tá? E pode ser uma mulher trans também, porque a lei ela usa a expressão mulheres em situação de violência. Mulheres S. Esse S aí, a gente vai pensar na multiplicidade de mulheres, na grande gama de mulheres que a gente tem, né, no nosso país, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres trans. Então, ela vai se aplicar a todas essas mulheres. Mas, em relação ao autor da violência, a Lei Maria da Penha, em nenhum momento ela fala o nome homem, ela fala agressor, ela usa essa expressão agressor. E esse agressor pode ser tanto uma mulher quanto um homem. Tá? Por quê? Porque a violência, o machismo, ele está em todos nós. Ele está em mim, está em você, está em todo mundo. Por quê? Porque a gente vive numa cultura machista. O que a gente precisa fazer é caminhar, ter um processo de caminhada para ir tirando esse machismo de dentro da gente, porque a gente é educado. Então, uma mulher pode, sim, ser autora de um crime da Maria da Penha. Claro que grande parte desses crimes são praticados por homens, porque eles são socializados numa lógica mais violenta mesmo, né? Já se ensina para o menino que ele tem que reagir, que ele tem que bater no coleguinho, os filmes são todos violentos, enfim. E a gente tem, de fato, esse reflexo aí com os homens praticando violência. E a questão também do autor, a gente, no geral, acha que essa violência é entre companheiros, marido e mulher, né? Namorado e namorada. Mas não, você pode ter essa violência aí praticada de um pai contra uma filha, um irmão contra uma irmã. Por quê? Porque essa violência é aprendida. Então, essa violência vai sendo passada de geração em geração. Então, sim, um pai pode ser autor da violência, o filho pode ser autor da violência, e é muito comum nas nossas varas a gente ver as mães sofrendo violência dos filhos. E você vai conversar com elas, provavelmente elas sofreram violência desse marido. Então, essa é uma violência aprendida. Né? É verdade, Mariana. E a coisa é sistêmica, né? Como você falou, a coisa vem patriarcal. Nós temos uma educação patriarcal, a gente percebe isso dentro do fator histórico da nossa humanidade, e não é fácil quebrar essa barreira, não é fácil avançar. Mas nós estamos aqui tentando fazer isso. E acho que a gente tem uma pergunta de uma professora, a gente pode soltar. Ótimo. Né? Como é que está aí para a gente ter essa pergunta de uma professora? A gente sempre selecionou várias perguntas. A gente fez um vídeo, tem um vídeo que a gente vai passar para vocês. Tem outras perguntas também que foram enviadas aqui da nossa equipe, nossos professores, alunas também, dúvidas mesmo, né? A gente quis trazer isso aqui para vocês, para a gente acrescentar, apimentar esse nosso bate-papo, que está tão legal, que está tão bom a gente aprender, escutar pessoa que conhece, que trabalha com isso diretamente. Tá? Muito bacana, muito saboroso. Está no ponto aí? Vamos lá, então. Olá, eu me chamo Rebeca Flor, sou professora do Centro de Ensino Médio 1 do Gama e atuo num projeto chamado Leitura de Mundo. Nesse projeto, eu trabalho o tema da violência contra a mulher a partir de uma obra do Programa de Avaliação Seriado da UNB, La Mujer Sin Miedo, do Eduardo Galeano. E aí, a essa obra, eu acrescentei uma outra, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey, que fala sobre uma violência cometida contra uma jovem, né? Uma adolescente de 17 anos.
Então, a primeira pergunta é relacionada ao papel da literatura para tratar sobre esse tema, né? Sobre a prevenção da violência contra a mulher. A segunda pergunta surge de uma necessidade que eu percebi esse ano, durante o ensino remoto, que foi trabalhar com os meninos também esse tema da violência contra a mulher, né? E para trabalhar com eles, né, algum modo deles conseguirem expor os sentimentos deles com relação à masculinidade tóxica, eu trabalhei com o documentário Silêncio dos Homens. E nesse documentário é apresentado um projeto de uma promotora chamada Gabriela Mansur. O projeto se chama Tempo de Despertar e é um projeto que realiza rodas reflexivas com homens agressores para que esses homens consigam elaborar psicologicamente, né, o que os levou aos atos agressores e possam, enfim, trabalhar isso de modo que não voltem a cometer esses atos. Durante o trabalho, né, sobre esse projeto, no documentário, surgiu a dúvida se já há no Distrito Federal essas rodas reflexivas com os agressores, né? Porque a gente entende que, obviamente, nós precisamos trabalhar na proteção das mulheres, na prevenção, mas esses homens agressores não podem simplesmente cumprir uma pena e não passar por um processo também de desconstrução desse comportamento abusivo, né? E, por último, eu gostaria de saber se você acha que os subsídios ofertados atualmente pelo governo para a criação de políticas públicas de prevenção à violência contra a mulher são suficientes. Um abraço. Maravilha. Muito obrigado, professora Rebeca, né, do 101 do Gama, nosso conhecido também como CG. Às vezes a gente fala assim, uma galera mais contemporânea, né, Mariana, que conhece o Gama, fala 101. Eu falei, CG. Ah, não, claro, conheço demais. Obrigado, Rebeca, obrigado a toda a equipe do 101, está sempre pronto apoio aqui conosco. É contigo. Rebeca, do CG1, do CG1. Rebeca, que perguntas pertinentes e legais. Primeiro, você falar de literatura, que é uma paixão minha. E você falou de dois autores, grandes autores, o Galeano e a Aline Bey, com O Peso do Pássaro Morto. Eu li esse ano esse livro. E é um livro bastante interessante, porque ele tem uma prosa poética. E, assim, para mim, a literatura ela é transformadora, né? E aí eu já penso, você está falando assim, como a importância da literatura como instrumento de educação para prevenir a violência. E aí, imediatamente, me vem à cabeça a Bell Hooks, que usa o Paulo Freire e vai trabalhar. Tem um livro que se chama Ensinando a Transgredir, né? Educação como Prática da Liberdade, ela está usando aí o Paulo Freire. E a Bell Hooks vai falando dessa importância da gente aliar a teoria à prática, mente e corpo. E a literatura é uma forma da gente corporificar, né? Porque a gente lê, passa pelo corpo, a gente sente isso, e isso transforma. Então, a gente aprende, a gente lê, sente, e isso produz imediatamente mudanças em nós. Então, eu acredito muito nesse tipo de prática para trabalhar a violência contra a mulher. Acho que a gente tem livros interessantíssimos. Acho que a Aline Bey é um exemplo, porque é uma literatura que traz de uma forma muito delicada e, ao mesmo tempo, sofrida, situações concretas, né? E teria para você, Rebeca, sugestões também de outros livros. Tem o Azul, que é um livro da Toni Morrison, que vai falar sobre violência sexual contra mulheres negras, né, que vão estar aí numa lógica que a gente chama de interseção, num risco muito maior de sofrer violência. A gente fala que existe uma hierarquia de corpos, e os corpos negros estão mais sujeitos à violência. Então, é um livro muito lindo para trabalhar com os adolescentes. Então, assim, para mim, é o caminho. Posso continuar? Posso continuar? Então, e no que diz respeito aos autores de violência, você mencionou aí o
documentário Silêncio dos Homens, que é um documentário muito bacana, mas também sugiro um outro documentário que é americano, que é The Mask You Live In, está na Netflix. É fácil pegar uns trechos deles ou pedir para os alunos assistirem, alunos e alunas assistirem, para poder fazer uma reflexão. É A Máscara que Você Vive, né, é a tradução. E ele é interessantíssimo. Ele vai trabalhar esses temas aí que são, né, no corrente a gente fala da masculinidade tóxica. Ele vai falar da masculinidade cúmplice, que é aquela masculinidade que você vai e faz uma brincadeira misógina, o cara fica sem graça, ele não adverte o outro. Da masculinidade marginal, que é, por exemplo, aqueles homens que saem do padrão, né, e a gente sacaneia, né, a gente vai falar como é que a gente sacaneia? Olha que interessante. A gente vai falar que ele é viadinho, ou que ele é mulherzinha. Por quê? Porque essas expressões elas estão relacionadas à compreensão de que a mulher é menos. Olha como é o contexto. Então, assim, se aquele homem não se comporta num formato de expressão de gênero que é associado à mulher, ele é menos. Por quê? Olha como a sociedade é machista, porque a gente entende que a mulher é menos. Então, é muito interessante. Aí esse documentário ele vai abordar isso, vai abordar a questão da violência entre os meninos, enfim, essa educação voltada para essas práticas machistas, para esse tipo de masculinidade. E você pergunta sobre a questão do grupo do tempo. É um grupo que existe em São Paulo, conduzido pela Gabriela Mansur. Se existe no DF. No DF, a gente tem um grupo muito legal, um trabalho maravilhoso, que é o trabalho do NAFAVD, Núcleo de Atendimento à Família e Autores de Violência Doméstica contra a Mulher. A gente tem um no Gama também, que fica na promotoria do Gama, que são onde são feitos grupos reflexivos para autores de violência. Isso é uma política pública de Estado do GDF que existe desde 2013, é uma referência nacional. Tá? É uma das poucas políticas públicas de Estado relacionada a essa prática. E você me pergunta sobre as políticas públicas voltadas para as mulheres, é um tema que me interessa particularmente, com o qual eu tenho trabalhado e eu gosto muito. Aí a gente teria uma aula só para falar disso. A gente pode combinar depois só para falar desse tema. Mas o que eu diria é que a gente veio, eu falo que a gente tem um período de ascensão e queda. De 2013 a 2015, a gente tem um período onde a gente tem uma ascensão nas políticas públicas para as mulheres. Aí, em 2015, a gente começa a ter um rebaixamento do que a gente tinha em termos de Secretaria Nacional, e isso tem reflexo nos estados, e a gente, de fato, vive um momento de desmonte das políticas públicas para as mulheres, eu diria isso. Nós precisamos cobrar isso dos nossos governantes. Você estava falando da questão, a professora comentou, Rebeca, de filmes, você citou até no Netflix, achei legal. Me recorda agora o contexto de filme que eu achei assim, bem forte, reflexivo. Millennium, né, O Homem que Não Amava as Mulheres. Tem duas versões, né, um até com Daniel Craig, né, que conta bem essa questão desse impacto, né, e tem partes ali que a gente pode trabalhar bem reflexivo em uma sala de aula com esse grupo nosso de alunos. Pensaria aqui como professor que eu sou, já pensaria logo numa turma de terceiro ano, fazer um trabalho bem trançado e depois disso fazer uma roda de terapia, uma roda de conversa, melhor dizendo, como diz a minha colega Francisca, a professora Francisca Beleza. Eu acho assim, livro e filme são instrumentos poderosíssimos para a gente pensar numa educação libertadora, uma educação crítica, né? Eu sempre penso, quando eu tenho 2 filhos, né, uma menina e um menino, e lá em casa a gente faz muito isso, a gente faz leituras, eu fico tentando perceber, entender qual é o gosto de cada um tem um interesse, né? A gente precisa estar atento a isso, a gente precisa estar atento ao nosso grupo escolar ali, ver como é que esses meninos estão se comportando. Músicas, o Emicida tem músicas interessantíssimas para trabalhar em sala de aula, né? Trabalhar gênero, trabalhar raça, enfim, é muito, muito bacana. Eu acho assim poderoso, potente. Música nem se fala, né? Música é top. Eu gosto de trabalhar sempre com a música do Rapa também, Marcelo Falcão, onde ele fala bem impactante questões sociais. Já que nós partimos já para uma pergunta, né, que foi da professora Rebeca, nós também separamos para outras escolas nossas aqui do Gama, pedimos também para enviarem para nós. Aí tem uma aqui que é do CEMI, né, nosso colégio, escola técnica aqui do Gama, que começa assim: como uma mulher que depende financeiramente do agressor deve agir quando sofre violência doméstica e familiar. Essa é a primeira, foi do professor Joaquim de Filosofia lá do CEMI. Tem outra dele aqui, mas
já gostaria que você respondesse essa. Professor Joaquim, a dependência econômica e financeira, ela é um fator de risco grande para que outras violências, inclusive a violência letal, aconteça. Então, é importante conversar, instruir essa mulher que a gente tem alguns equipamentos públicos que podem ajudá-la ajudá-la no empoderamento, enfim, na reflexão e nessa denúncia, né? Às vezes ela não quer denunciar ali naquele primeiro momento, enfim. Existe os CEANs, que são Centros Especializados de Atendimento à Mulher, que vão oferecer atendimento psicossocial. A gente tem 3 CEANs no DF. Tem um na 102 Sul, tem um em Ceilândia, e a gente tinha um na Casa da Mulher Brasileira, né, que foi desativada, mas me parece que está em vias de ser ativada em outro lugar. A gente também, os próprios NAFAVs, como eu falei, aqui no Gama, o Núcleo de Atendimento à Família e Autores de Violência, eles também atendem mulheres em situação de violência. Então, é importante fazer o encaminhamento dessa mulher para essas equipes e também conversar com ela que, muitas vezes, acionar a polícia pode ser um instrumento de proteção, né? A gente tem uma pesquisa recente, feita no DF, inclusive conduzida pelo núcleo que eu trabalho, pelo meu colega, o colega que já esteve nessa função que eu estou hoje, que é o Dr. Tiago, em que a gente existe foi verificado que dos feminicídios no DF, do período de 2016, 2017, se eu não me engano, 2017, 2018, se eu não me engano, mas, enfim, tem um recorte que é recente, de 2 anos, e que grande parte desses feminicídios não foram reportados à justiça. Então, mais de 60%, 62%, não havia nenhum tipo de boletim de ocorrência. Então, o que significa que não procurar a polícia, você pode, se você não procura a polícia ou não procura algum outro tipo de ajuda, por exemplo, num serviço psicossocial, você pode estar entrando numa rota crítica para um feminicídio. Então, assim, meu argumento: procure ajuda, denuncie, vá à delegacia de polícia, o Gama vai ter as SANs, que são os serviços especializados de atendimento à mulher. A gente tem as DEANs, DEAN do plano piloto e a DEAN 2, que é a de Ceilândia, mas as delegacias daqui irão atender também. Caso a delegacia não atenda bem, tem que se procurar o Ministério Público, porque o MP, a Promotoria de Justiça do Gama, faz o controle externo da atividade policial. E, como eu falei, existem esses serviços do GDF, os CEANs, os NAFAVs, a gente tem um NAFAVD no Gama, para que possa oferecer um suporte e essa mulher possa se sentir segura, por exemplo, para denunciar também. Então, procurar esses apoios, mesmo que ela esteja numa situação financeira complicada, vai dar um suporte, vai oferecer caminhos para ela. Tá? É importante isso. E lembrando que é preciso adverti-la de que a situação dela, uma situação econômica de dependência, pode colocá-la numa situação de risco a ela e a família, né? Muitas vezes as crianças que estão ali. Então, ela precisa entender, seria bom ter essa conversa e explicar. Fantástico, Mariana, porque é uma das preocupações, né? Porque essa questão essa dependência financeira, e saber que tem esse suporte todo ajuda muito. E a outra pergunta entra no contexto da lei ainda, né? Quando ele pergunta assim: a lei é aplicada em todos os seus termos no que diz respeito à proteção da mulher após ter feito a denúncia? Então, uma pergunta difícil, né? Se a lei a gente consegue falar que a Lei Maria da Penha está plenamente vigente, né? Não, a gente ainda tem muito que caminhar. E aí a gente precisa de políticas públicas, é o que eu estou falando, né? Então, por exemplo, eu diria que tem um ponto onde a gente precisa avançar muito, na questão da prevenção primária, como eu falei, na educação, nessa temática. Eu acho que é algo que a gente precisa ter mais estruturado. Inclusive, a gente trabalhou num procedimento em que a gente cobrava da Secretaria de Estado a gente tem uma lei do DF que determina que nas escolas se trabalha o tema da violência contra a mulher, mas aí a gente cobrou uma orientação pedagógica, saiu uma orientação pedagógica para a escola relacionada a esse tema, mas a gente queria um planejamento, a gente queria mais, um plano estruturado com um material que trabalhe o tema de gênero de forma transversal em todas as matérias. Então, isso eu ainda
espero acontecer no DF no Brasil. Isso a gente não tem. Eu gostaria, eu acho que isso seria revolucionário para a nossa sociedade. Então, assim, a gente tem alguns outros pontos. No sistema de justiça, a gente precisaria de mais delegacias especializadas. Os CEANs, como eu te falei, a gente só tem 3 CEANs. A gente precisa de mais CEANs, precisaria de um CEAN. O CEAN é um centro especializado de atendimento à mulher, é um centro aberto, onde a gente pode fazer rodas de conversa, onde a comunidade tem aquele centro como referência. O CEAN, perdão, eu me equivoquei, tem o CEAN de Planaltina. O CEAN de Planaltina é uma referência. Ele virou um centro de convivência, onde as mulheres procuram, se tornam parte do processo, inclusive dão cursos às mulheres que foram vítimas de violência. Então, é uma experiência realmente interessante que precisa estar disseminada em todo o Distrito Federal. Então, a gente tem muito ainda que avançar, mas a gente está bem. Se a gente for olhar o contexto do DF em relação a outros estados, a gente está bem. Bem assim, a gente tem avanços, a gente precisa melhorar muito mais, porque eu sou crítica. Aí entra nesse contexto que você lembrou, que é a rede, né? Essa rede toda aqui. Isso quando a Mariana fala bem interessante, quando reforça conosco, a rede que já existe, e o DF tá bem nessa pegada, né? A gente está conseguindo ter essa rede de proteção aí, a coisa que outros estados não possuem da federação, né? Tem uma pergunta, essa é de aluna agora. Agora a gente entrou no rol das nossas alunas e alunos em geral. Esse é o pessoal lá do 102 que mandou, a Ayala Ferraz, muito obrigado de antemão, tá? Ayala. E ela entra numa temática bacana, interessante, de dúvida de muitos, inclusive minha também, de todos nós no geral. Estava até falando com a Mariana aqui um pouco antes, que ela começa assim, Mariana. Tem algumas dúvidas com relação ao exercício dos direitos das pessoas transexuais. Então, eu já pego. A Mariana até falou um pouco sobre isso, vocês lembram aqui há pouco, né? A primeira pergunta dela a primeira delas refere-se ao uso de banheiro público para pessoas trans e travestis. O que essas pessoas podem fazer, juridicamente falando, quando são barradas na hora de utilizar o banheiro? Corresponde à sua identidade de gênero. Lembra que a Mariana começou falando dessa questão de gênero, o quanto que ela se despertou para esse debate. A Isa aí já pergunta agora sobre isso. Temas LGBTQI+. Eu adoro esse tema e estou aprendendo, né? O núcleo onde eu estou, a coordenação dos núcleos de direitos humanos, tem um núcleo que é o núcleo de enfrentamento à discriminação, onde a gente vai atuar justamente nessa área temática. Então, ela pergunta sobre o uso do banheiro. De fato, a pessoa vai poder usar o banheiro de acordo com a identidade de gênero dela. Então, se ela se reconhece como mulher, ela vai usar o banheiro feminino. Se ela se reconhece como homem, ela vai usar o banheiro masculino. E se esse direito não é resguardado, enfim, ela pode fazer uma reclamação lá para o nosso núcleo. A gente vai tentar atuar. A gente já atuou, inclusive, se eu não me engano, acho que foi, eu não lembro em qual rodoviária em que aconteceu isso, que a pessoa teve negado o direito de usar um banheiro público. A gente expediu uma recomendação para o estabelecimento, porque é direito da pessoa fazer esse uso do banheiro. E aí a gente vai poder atuar. Tá? Então, é importante que a pessoa reclame, inclusive se ela for maltratada, se ela for xingada com expressões que menosprezem a condição dela, enquanto pessoa, e se faça uso de expressões homofóbicas ou transfóbicas, eu gostaria de lembrar que isso é crime no nosso país hoje. A gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a mora do nosso legislativo. O que é a mora? O atraso, a inércia do nosso legislativo federal em editar uma lei, né, uma lei que criminalize a homotransfobia, e aí o Supremo reconheceu, dentro da nossa lei de racismo, a questão das injúrias, da desqualificação do público LGBTQI+, dentro do que ele chamou de racismo social. Então, se essa pessoa ela é desqualificada por sua condição LGBTQI+, ela vai praticar ou crime de racismo ou crime de injúria racial. O nosso núcleo, o núcleo de enfrentar a discriminação, inclusive tem uma nota que a gente chama de nota técnica, onde a gente se posiciona, né,
entendendo que essas condutas são crimes de racismo e que também poderão ser o crime de injúria racial, que tem uma diferença. Se você xinga a pessoa, né, a pessoa X, Paulo, e vai o xingar, por exemplo, de viadinho, aí vai estar praticando crime de injúria racial, que tem uma pena menor. Agora, se você faz uma injúria que é dirigida a toda a comunidade LGBT, você está praticando crime de racismo. Tá? Racismo relacionado à homotransfobia. Show de bola, Mariana. E tem também no contexto da educação, né? Como você falou, se a pessoa, o indivíduo, se vê como mulher e pode ser colocado, a gente já tem isso como lei, né? Nas escolas, na chamada, me refiro, que é o nome social, né, Mariana? O nome social, aí entra nesse, lembrei agora aqui, quando a Mariana fala, se a pessoa se identifica, se vê como mulher, vai usar o banheiro feminino. Ou masculino, vai usar o masculino. Lembro agora de um caso interessante, um colega, um amigo, na verdade, na época ele estava fazendo estágio em psicologia, numa faculdade lá em Taguatinga. E ele foi solucionar uma questão também de briga de sala de aula da própria faculdade, e ele lá como estagiário, e das alunas era trans. E ele também fez esse mesmo posicionamento seu. Qual é o seu nome, para identificar aqui, e como é o nome que você gosta de ser chamada. Então, isso já tem um certo tempo, a pessoa, na hora, assustou assim, né? E falou, nossa, estava nervosa, acalmou, começou a acalmar, porque ele já mostrou logo o respeito por essa pessoa. Isso é fundamental, né, Mariana? É fundamental. Isso, eu me lembrei dessa audiência, que o que eu senti que eu vivenciei esse caso, e eu percebi que, à medida que você vai tratando a pessoa pelo nome dela, ela vai de fato, sentindo respeito e respeitando. Então, às vezes, a gente tem muito isso. A pessoa ela não é educada, ela se exaltou. Mas pensa, se você está ali o tempo todo sendo chamado de outro nome. Eu, Mariana, ali o tempo todo sendo chamada de José. Eu não vou ficar irritada? Uma hora eu não vou perder minha paciência? Né? Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente tem que fazer essa viagem para o corpo do outro ali, para tentar entender minimamente o que está acontecendo com aquela pessoa. Sentimento de pertencimento. A gente precisa disso, né, o tempo todo. A terceira também da Ayala existe alguma legislação relacionada ao amparo e acompanhamento de pessoas que estão em processo de mudança do sexo por profissionais do âmbito da saúde pública? A gente tem uma portaria do Ministério da Saúde que vai trabalhar esse tema do processo, né, que trabalha o processo de transição de gênero. E no DF a gente tem um serviço no âmbito da atenção secundária, que é o ambulatório trans. O ambulatório trans vai atender as pessoas que estão em transição de gênero, enfim, que tem questões relacionadas à identidade de gênero. A gente também tem o CREAS da diversidade, que é um equipamento da assistência social, que vai trabalhar aí também, e aí no âmbito da assistência social, os direitos das pessoas num contexto de diversidade de gênero e sexual. Ótimo. E a última pergunta da Ayala como podemos diminuir a impunidade de crimes relacionados à transfobia? A Mariana já falou bem no começo sobre isso, né? De novo, a palavra mágica, educação, né, Mariana? Eu acho que educação e políticas públicas também. Eu acho que a educação é uma política social, né? Aliás, é uma política social poderosíssima lá nas nossas dentro das nossas políticas sociais. A gente vai ter a saúde, a gente vai ter a assistência social e a gente vai ter a previdência, né? Que são os serviços universais aí para a nossa sociedade. Então, a saúde, a educação e a assistência, onde a gente vai estar a previdência aí ligada, que não é tão universal quanto a assistência. Perdão, a previdência é universal, a assistência ela vai estar direcionada a quem está em situação de vulnerabilidade. Então, assim, a gente precisa de educação, mas a gente precisa de outras políticas públicas também. Por exemplo, no que diz respeito à homotransfobia, a gente precisa de um Estado que pense num planejamento para essa população. Então, ele vai ter que pensar num planejamento onde a saúde, onde a educação e a assistência social conversem. Por quê? Porque essas pessoas, no que diz respeito à assistência social, elas vão estar num lugar de muita precariedade.
Tanto que a pessoa trans no Brasil, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. Então, você pensa que ela está ali, é à margem da margem. Ela vai estar na margem da margem. Ela, de fato, é uma pessoa com muitos riscos. Então, a gente precisa, de fato, de políticas integradas. E a saúde, a educação, ela é essencial, aí, porque a gente vai trabalhar desde a base, desde pequenininho. Ontem eu vi um vídeo lindo que mostra como crianças pequenas elas têm muito mais tolerância à diferença. Eu não sei se eu vi um videozinho, era uma criança, eles colocaram duas cenas, e aí numa cena tinha um menininho com síndrome de Down brincando, e no outro não tinha ninguém, tinha um tanto de brinquedo. Aí as crianças até 5 anos iam até a criança com síndrome de Down. Depois de 5, elas já procuravam o ambiente sem a criança. O que mostra que a gente precisa investir nessa primeira fase da educação também. Para quê? Para a gente aprender a conviver com a diferença, com a diversidade. Né? Isso é essencial, isso nos engrandece, é o que te falou, a gente viaja para o outro. Essa viagem que o livro nos proporciona para as histórias dos outros, é por isso que o livro é transformador e poderoso. Ela também, essa viagem para o lugar do outro, ela é transformadora, ela nos torna melhor. A frase do Monteiro Lobato que ele fala isso, que ele construía castelos para os leitores morarem por lá e continuarem suas histórias. Tem uma pergunta agora boa também, lá do 102, da Juliana dos Santos, nossa aluna, que pergunta assim: quando a mulher trans sofre violência do seu companheiro, ela tem o direito de recorrer à Lei Maria da Penha ou há uma legislação específica somente para pessoas trans? Eu já falei aqui, né, antes, a mulher trans é protegida pela Lei Maria da Penha. A lei fala, ela não usa a expressão vítima mulher, ela usa a expressão, se vocês forem ler a lei todinha, ela, em nenhum momento ela usa a expressão vítima mulher. Ela vai usar a expressão mulheres em situação de violência. Isso significa que é uma expressão muito poderosa e muito interessante. Por quê? Porque ela mostra ali a situação de transitoriedade, ela não quer vitimar, ela não quer colocar aquela mulher num lugar de coitadinha, para a gente entender que qualquer mulher pode sofrer violência, não só aquela mulher que a gente imagina a vítima ideal, coitadinha, qualquer mulher pode sofrer violência. Todas as mulheres mulheres negras, quilombolas e mulheres trans. Então, você não tem uma legislação específica. Tá? Inclusive, tem jurisprudências já julgados, reconhecendo, por exemplo, a questão da lei do feminicídio também, que se aplica a mulheres trans. Tem algumas dificuldades em algumas decisões no sistema de justiça, mas tem se caminhado nesse sentido. E já tem, inclusive, em relação às mulheres trans, já tem jurisprudência reconhecendo a aplicabilidade da lei Maria da Penha às mulheres trans. Fantástico. Acho que, como a gente tem um apanhado legal do fator jurídico, né, do zelo, do cuidado, e fazer com que as pessoas conheçam mais, né, acho que é importante. Tem uma outra aqui agora, que é da Kevin Vogado. A pergunta é: vi na televisão que há um aparelho chamado, se ela não se engana, toque urgente, cujo propósito é a prestação do socorro para as mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência. Se a mulher estiver sendo violentada, ela apertaria o botão deste aparelho e, teoricamente, seria imediatamente socorrida. Quero saber mais informações sobre o funcionamento desse aparelho, se ele vai ser disponibilizado somente para mulheres que já sofrem violência doméstica ou se seria de uso de todas as mulheres, visto que todas nós estamos suscetíveis a sofrer algum tipo de violência. Sobre o botão do pânico, esse é um equipamento que tem sido visto como um equipamento de segurança, né, similar, enfim, que garante a segurança das mulheres, em que se aperta um botãozinho para acionar a polícia numa situação iminente de violência. E no DF a gente tem o programa Viva Flor, que é um programa onde você instala dentro do seu celular um aplicativo que vai acionar uma central e você vai poder aciona essa central faz uma comunicação com a polícia que vai se dirigir ao local onde a mulher estaria aí numa situação de risco. Tá? Esse é um programa que ele já está em aplicação em várias varas de violência doméstica. A gente vai usar para situações de risco, então ele está relacionado a mulheres que têm procedimentos relacionados à Maria da Penha. A gente não tem muitos botões do pânico.
São poucos ainda, e é necessário você ter um aplicativo, se eu não me engano, é o Android, para você instalar. Você tem que ter um sistema Android para instalar o aplicativo do Viva Flor. Seria algo similar ao botão do Pânico. É um botão do Pânico, mas é um aplicativo que instala no celular. Então, o GDF, eu sei, porque a gente tem que acompanhar o procedimento desse aplicativo, existe um crescente de expansão desse tipo de equipamento para ser disponibilizado para a população do DF. Tá? Que coisa boa, muito bom saber que a gente tem uma rede, né, já construída ou está em construção no que se trata, no que se respeita aí ao contexto da Lei Maria da Penha, que é uma guerra, né, foi uma luta na implementação de 2016 para cá. A doutora Mariana está falando sobre essa questão dos dados de Brasília. Eu recordo bem que entre 18 para 19 nós tivemos um número, inclusive, do cenário de feminicídio em Brasília, alto, né, e tem um estudo, vários levantamentos que aconteceram a partir da implementação da lei de 2016 para cá. Desde mão, já queria agradecer as perguntas que foram enviadas, né, todo esse discorrer que a gente teve das nossas equipes, da professora Rebeca, o 101, o pessoal do CEMI, o pessoal do 102, né, também, que teve essa questão de mandar para nós aqui o 102, todo esse grupo aí. E eu passo para a Mariana para ela falar um pouco mais dessa questão da Lei Maria da Penha, os trâmites que a gente pode ter para auxiliar. Só vou, voltando à questão trans, eu vou orientar aqui vocês, gente, quem quiser entender a questão do registro, vocês podem consultar no site da ANTRA, tá? Que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, onde a gente tem um guia aqui que ensina pessoas trans a alterar o registro civil. Então, uma dica aqui que eu dou para vocês. E no que diz respeito à lei, recomendo a leitura da Lei Maria da Penha, e também visitarem o site do Núcleo de Gênero do Ministério Público do DF, que a gente tem vários materiais, tem cartilha, tem muito documento bacana relacionado à Lei Maria da Penha. Eu agradeço e estou à disposição para a gente conversar mais sobre esse tema extremamente relevante, que é a violência doméstica contra a mulher. E estou à disposição, o Ministério Público está à disposição da Regional do Gama. Que beleza. E assim, nós temos ainda mais duas perguntas, Mariana. Eu acabei deixando aqui as melhores para o final, sempre. Eu sempre faço isso com vocês, para tornar essa live mais saborosa ainda. Agora eu agradeço então o pessoal do lado sede 8, a nossa escola também aqui, onde mandou a seguinte: por que as mulheres ainda são silenciadas, mesmo com tanta violência? Podemos afirmar que a violência não é só física, os filhos também são vítimas? Você abordou bem essa temática aqui, né? Então, os filhos são vítimas, né? Tem até uma expressão jurídica que a gente usa, que é vítima secundária, e a gente até tem refletido, porque não é uma vítima secundária, é uma vítima direta. Ele está assistindo aquela violência, às vezes ele sofre uma violência física direta, mas muitas vezes ele está assistindo, e esse assistir é uma violência psicológica, que causa profundos traumas. A gente precisa pensar nisso, a gente precisa fazer esses atendimentos, né? Essa é uma política pública que a gente precisa cobrar, o atendimento a esses filhos e filhas da violência, né? Em relação aos feminicídios, essa pesquisa que eu mencionei para vocês, que foi uma pesquisa feita pelo Núcleo, ela aponta isso, uma ausência de políticas públicas para esses filhos e filhas do feminicídio, né, onde a gente não tem apoio para essas famílias, para essas crianças. E é importante, inclusive, no âmbito, quem tiver, os alunos e alunas que tiverem interesse, a gente... quando eu estava na promotoria, trabalhando com a parte dos crimes mesmo, a gente sempre pedia aumento de pena quando os crimes eram praticados na frente de crianças ou adolescentes. Boa. E podemos afirmar que a violência não é só física também, né? Claro que não. A gente tem todo um contexto, né? A gente tem a violência psicológica. Muitas das violências, a Lei Maria da Penha, ela vai trazer todo o rol de violências e ela vai explicar o que é cada uma, né? A violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial.
muitas vezes, algumas das violências psicológicas mencionadas na lei, a gente não vai ter um crime. Isso é algo que a gente precisa alertar. A gente tem algumas violências psicológicas que não são, a gente não consegue enquadrar como crime e responsabilizar o autor. E, para além disso, a gente tem um outro problema também. A gente tem, muitas vezes, violências que as pessoas não se reconhecem, não as reconhecem como violência. Então, isso é um trabalho. A importância desses serviços, os CEANs, que eu falei, desses centros especializados, esses centros de referência na comunidade, são espaços importantes, porque eles podem fazer com que essa mulher se reconheça como vítima de violência e denuncie isso à polícia. E a gente vai quebrando aí esses ciclos de violência, esse silêncio. Né? Uma das características da violência doméstica familiar contra a mulher é isso, esse silêncio, é difícil romper. Por quê? Porque quem pratica violência é alguém que você se relaciona, alguém que você gosta. Então, é difícil romper com isso. Daí a importância desse aparato, desses serviços estarem próximos ali, para que eles possam ser instrumentos aí para que essa pessoa reconheça aquilo como violência, principalmente a violência psicológica. Precisamos falar sobre controle, né, sobre as adolescentes, os adolescentes, aquele namoradinho que gosta de usar o celular, de ver o seu celular, ver sua mensagem, de ficar bisbilhotando a sua vida, de invadir sua intimidade, de controlar a sua roupa. Isso é violência psicológica, isso é controle. Né? Muitas vezes, em algumas situações, a gente não consegue enquadrar como crime. Algumas, sim. Mas é preciso ficar atento, né, e procurar um especialista, procurar alguém para falar sobre isso. Isso é controle, isso pode levar a violências letais, por exemplo. Né? Esse tipo de controle, ficar controlando o comportamento do outro, essa perseguição, ficar de olho ali, é muito problemático. Isso é um sinal de alerta. Se a pessoa está ali te controlando, quer ver seu celular, quer controlar sua roupa, te isola, não gosta dos amigos, ali é um sinal de alerta. Fique alerta. Pode acontecer algo mais grave. Não que isso não seja grave, pode acontecer algo mais grave. Perfeito, viu, Mariana? Realmente, quando você entra, vê contas de Instagram, contas de Facebook, onde ambos, tanto o namorado ou a namorada, ambas as partes se controlam, cadê a liberdade, né? Onde é que está? E a última pergunta nossa, né, desse nosso bate-papo aqui, desse giro por essa educação fantástica, também do nosso 7-8, agradeço lá. Houve aumento da violência durante a pandemia, podemos dizer que é consequência do isolamento social? Eu estava até conversando com a Mariana sobre isso, ela vai falar agora a respeito. Tem já estudos sendo feitos, né, Mariana, a respeito? O que acontece? A situação de isolamento, vamos tirar o contexto de pandemia, uma vítima que está numa situação de isolamento, uma mulher que não tem rede, que não tem amigos próximos, como eu até estava falando aqui desse caso, né, da violência psicológica, isso é um fator de risco altíssimo, a ausência de rede, isolamento, aquela vítima, aquela mulher cujo marido, companheiro, namorado vai controlando de tal forma que faz com que essa mulher não tenha com quem conversar, não tenha a quem reportar. A situação de pandemia é algo similar a isso. A gente fica privado da convivência, a gente não pode ter contato com outro. No início, então, naqueles primeiros meses, onde a gente, de fato, teve situações mais rígidas de locomoção, de contato, enfim, de encontro, você fica ali muito no ambiente familiar. Então, a pandemia é uma situação de risco altíssimo para a violência contra a mulher. Então, o Ministério Público fez alguns videozinhos ensinando como fazer. Tem um vídeo no site, no Instagram nosso, do MP, no nosso site do Ministério Público do DF, existe um videozinho, um tutorial para como a mulher pode fazer o boletim de ocorrência de forma virtual, como ela pode procurar o Ministério Público, quais são os contatos do MP nesse período de pandemia, quais são os serviços, os serviços estão funcionando num formato diferenciado, em horários diferenciados. Então, é muito importante disseminar informação durante esse período, porque, de fato, a gente está vivendo uma situação que é uma situação que propicia maior risco de violência por conta do isolamento. O isolamento é um fator de risco assim, indicado pelos estudos, pela literatura relacionada à violência contra a mulher. Perfeito. E esses estudos estão em andamento. Esperamos que logo, no ano que vem, a gente tenha resultados aí
nesse caso. E me veio à mente que a gente comentando, uma dica que eu gostaria de dar sobre essa questão dessa violência, não só física, como também psicológica. Outra série, Mariana, da Netflix, que eu achei interessante assistir também nesse momento pandêmico, é Verônica. Uma série bacana, né? Você também deve ter visto. Te falaram? Me indicaram ontem, falaram que é excelente, excelente. Eu vi na pandemia a série The Handmaid's Tale, que é o conto da Aya, que é assim, mas aí tem que ser para os adolescentes acima de 16. A Verônica também, Verônica é melhor para a galera. Tem que ser acima de 16. Isso, 16, para captar bem legal. Essa série, The Handmaid's Tale, tem inclusive o livro, que é o Conto da Aya. O segundo volume, eu acho que é o Testemunho, se eu não me engano. Mas o Conto da Aya eu li. Eu vi a série toda, são 3 temporadas, e o livro que deu origem à série é melhor. É o Conto da Aya, é um livro bem interessante. Ele é distópico, né? Bem distópico, mas ele faz a gente pensar como uma sociedade machista que não enfrenta o machismo, o que ela pode se tornar, o que ela pode fazer com as mulheres. É bem... Mas vou ver Verônica, pode deixar. Vai gostar. Mais outra dica, né? Foi uma ontem e outra hoje. Bem, agradeço demais em nome de toda a nossa CRE Gama, a você que está acompanhando a gente do outro lado ali. Muito obrigado, gratidão. Gratidão à nossa promotora, Mariana Távora, por estar aqui, ter disponibilizado seu tempo, estar conosco. Muito obrigado a todos vocês, das nossas escolas, né, das nossas 50 escolas, a você que mandou a pergunta aqui para a gente, vocês estão assistindo. Inscreva-se no nosso canal, toque no sininho, tá certo? E dê o like aqui nesse vídeo, e estamos sempre juntos. CRE Gama, um novo olhar, mais ações.